Diogo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse seu gol de falta, né? Porque a gente que está aqui no clube vê que você é uma pessoa bem dedicada nesse treinamento, né, de cobrança. E no jogo da última sexta-feira você conseguiu acertar ali um chute perfeito e foi o gol da vitória do Guarani. Bom, feliz, né, primeiramente pela vitória e por ter conseguido ajudar, né, a equipe, os companheiros com o gol. Fazer gol sempre é uma sensação muito boa, mas um gol de falta para mim é sempre ainda mais especial, justamente por essa questão, né, da dedicação, os treinamentos que a gente sempre tem ali. E a gente fica feliz quando consegue levar isso para o jogo, né, e transformar ali todo o treinamento, a dedicação que a gente tem no dia a dia no gol. Então, agradecer muito a Deus, glorificar o nome do Senhor pela oportunidade, pela vitória, pelo gol, e tenho certeza que foi um momento preparado por Deus, assim, e eu fico muito feliz. E Diogo, eu queria comentar com você sobre a força do elenco do Guarani. Eu sempre comento isso com os jogadores que vêm aqui, tipo o Anderson, foi com o Alan Santos, para provar que o Guarani não tem os 11 titulares, né? Você estava ali, você joga, aí outra vez foi Ivan, você entrou no jogo, fez gol e assim, isso demonstra que todo mundo, todo o grupo está pronto para quando tiver, né, ajudar o Guarani a vencer. Eu participei, né, já de dois acessos, né? Tenho 2 acessos na minha carreira. E se tem algo em comum, assim, que eu posso dizer, né, sobre essas conquistas, foi justamente a construção de um elenco forte, né? Não é fazendo média ou falando da boca para fora, mas é na Série B, que é um campeonato muito longo, né? E tem um desgaste muito grande sempre das viagens, um jogo em cima do outro. E também entra a estratégia do treinador, né? Cada jogo pede uma estratégia diferente, então é importante que nesse momento a gente se una ainda mais e mostre dentro de campo que nós não temos só 11 jogadores, mais um grupo. O campeonato é muito longo, né? A Série B é, como eu falei, muito desgastante. Então é legal ver que quem está saindo está respeitando quem está tendo a sua oportunidade. Aconteceu nesses últimos 2 jogos comigo e com o Ivan, um respeitando muito o outro. É lógico que todos querem jogar, todos querem iniciar a partida, mas a gente tem que entender primeiro a estratégia do treinador, né, as decisões que ele toma, respeitar o companheiro que está entrando no nosso lugar, porque amanhã ou depois, né, você que pode estar iniciando e o seu companheiro tem que ficar no banco. Então é legal ver que todo mundo está entendendo assim o momento e que a gente possa levar isso e que a gente possa se fortalecer cada vez mais para conquistar o objetivo do ano, assim, que com certeza tá entre os 4 primeiros, né, no final da Série B. Mas antes a gente tem né, essa semifinal da Taça Independência, a gente está muito focado e a gente vai fazer o nosso melhor nessa reta final. E falando, né, Diogo, você tocou no assunto da Taça Independência, a federação divulgou agora de pouco horário, então vai ser sexta-feira, às 8 da noite lá em Mirassol. E é um jogo diferente, assim como foi contra a Portuguesa, porque o empate leva o pênaltis, né? Como que vocês se preparam para um jogo assim que o empate não acaba ali nos 90, tem um além? Então, acho que o principal fator é concentração, né? Tem que estar ainda mais ligado, ainda mais entrar desde o primeiro minuto, né? E tentar manter uma constância assim durante todo o jogo, porque qualquer erro é difícil correr atrás depois, né? Lógico que você tem 90 minutos, mas como você falou, né? Empatar vai para os pênaltis e também é um jogo só, né? Então tem que ter uma concentração muito grande durante todo o tempo. Um foco também especial, né, durante a semana no treinamento da bola parada, a questão também dos pênaltis que pode acontecer, né? A gente está vendo aí dois grandes ficaram fora agora, né, no Campeonato Paulista, e mérito total, claro, das equipes que foram mais competentes, né? Então serve de lição para nós também. Mirassol é uma grande equipe, né? A gente sabe da força deles, uma equipe que lutou aí contra nós, né, ao longo da primeira fase pela classificação. É sempre uma equipe forte que vem a cada ano crescendo, né? E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas muito prazeroso também. A gente vai procurar dar o nosso melhor, aproveitar o máximo o jogo, e nós temos condições de fazer uma grande partida lá. E é lógico que nós vamos dar o nosso máximo para chegar à final. É um título que tem a sua importância, e a gente vai dar o máximo para conquistar trazer essa alegria para o nosso torcedor.
Ô Diogo, desculpa aí, você interromper muito, né? Uma resenha agora é resenha legal. Você está sentado no banco lá, você está no banco de reserva. Você está vendo o adversário jogando do jeito que ele está jogando. A sua cabeça está assim. Eu imagino isso, né? Sim. Eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu estou vendo que o cara está fazendo assim. Aí o treinador chama. Vou executar o que eu estava imaginando lá no banco? Olha, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque cada um tem as suas ideias, só que a ideia principal que prevalece num primeiro momento é a do treinador, né? Então, eu estava com um pensamento ali, né, como você falou, tentando enxergar alguns espaços onde de que forma eu poderia, né, ajudar os companheiros. Mas foi similar ao que o treinador me pediu, então, graças a Deus, né, deu tudo certo. É importante sempre a gente entender o que o treinador quer que a gente faça em campo, só que muitas vezes, né, o futebol ele é muito imprevisível, né? Então, ali dentro você tem que se adaptar o mais rápido possível. Às vezes o treinador tem uma estratégia, mas acaba, né, que, sei lá, você sofre um gol, ou você faz um gol muito cedo, ou o adversário muda algum posicionamento. Então, é importante ter esse feeling para, dentro de campo, se adaptar o mais rápido possível. Eu estava filmando o jogo, de longe a gente vai prestando atenção, saiu a falta. Você vem caminhando, mas não sei se o seu pensamento era assim, será que eu vou bater, será que alguém vai querer bater, mas não, era a bola para você. Aí você ficou enrolando barbaridade para bater essa falta. Estamos imaginando, né, conjecturando, que você estava querendo confundir o Tomazella, era isso? Também. Toda falta, por mais que você queira desconcentrar o goleiro ou não ali com uma enrolação, uma encenação ali, toda falta no Brasil principalmente tem já uma novela ali, né, uma mini novela, né, a barreira anda, o juiz não consegue controlar ali e os jogadores da Portuguesa estavam ali tumultuando um pouco, né, tentando desconcentrar, né, os batedores também. Só que até é importante, né, citar algo e agradecer aqui, né, os goleiros que treinam com a gente ali, o Tony, o Maurício, o Vini, porque eles comentam isso também, né, que quando o batedor demora, eles sempre dão algumas dicas ali, né, e uma delas é essa, que quando o batedor demora, fica ali um pessoal em frente à barreira ali do nosso time, né, tentando tampar ali um pouco a visão do goleiro, também atrapalha. Então juntou um pouco da minha vontade em tentar desconcentrar assim o goleiro, deixar ele um pouco ansioso, juntou com o que acontece sempre no Brasil, né? Essa mini novela ali, todo mundo discutindo, o juiz tentando fazer com que a barreira respeitasse ali a distância, que normalmente também nunca acontece, a barreira nunca respeita. Então agradecer também as dicas dos goleiros aí, do pessoal que sempre está ali comigo treinando, o Benhur, o professor Gustavo também, o treinador de goleiro, sempre ali o pessoal pega a barreira, ajuda a gente ali, o Vagninho, o Bina, o pessoal sempre fica ali também buscando a bola pra gente. Então agradecer todos ali, porque é um gol que, né, todo mundo fala o meu nome e tal, mas é um gol que é de todos, sabe? Do grupo e é das pessoas que ajudam a gente ali também no treinamento, no dia a dia. E são muito pacientes ali os goleiros para estar sempre treinando com a gente. Às vezes estão cansados, mas vão ali também fazer um pouquinho mais além do treino principal, justamente porque sabe que no jogo a bola parada pode decidir o jogo, né? E graças a Deus aconteceu no último jogo, então agradeço a eles, agradeço muito a Deus também, porque em primeiro lugar é muita oração, muita fé em Deus, e como eu falei, eu sei que foi um momento preparado por Ele, não só para mim, mas para todos nós, entendeu?